Sim. É melhor, né? Ei, pai, estamos aqui no... No cemitério do Abraão, né? Na cidade que ninguém fala nada, mas que tem muita união aí dos amigos, né? Dos amigos. Aqui, ó, quem tá aqui, ó. Aí, ó. João Francisco dos Santos. Madame Satã. Tem uma longa história dele? Ah, o Satã foi o rei dos malandros. Quer saber um pouquinho do Satã? Quero, manda aí. Bom, João Francisco dos Santos, ele nasceu 25 de fevereiro de 1900, em Pernambuco, na cidade de Goiatá. Filho de Manuel Francisco dos Santos e Teresa Firmino da Conceição. A sua mãe, em 1907, ela ficou viúva com 17 filhos para criar. E nesse meio tempo, desses 17 filhos, diz que alguns eram adotados, né? O João Francisco dos Santos, com 7 anos de idade, ele foi trocado por uma égua, um comerciante que vivia no Nordeste, no Lourival, né? Daí para frente, ele passou a viver no Nordeste, praticamente fazendo trabalho escravo. Em 1808, ele veio para o Rio de Janeiro, ele fugiu com a cafetina e veio, começou a trabalhar nas pensões na Lapa, naquelas regiões. Aos 13 anos de idade ele fugiu para a rua, passou a ser engraxate, vender balas, conheceu aquele reduto da Lapa, né? E aos 15 anos de idade ele conheceu uma menina com o nome de Bituca, Carmen Miranda, com ele passou a ser amigo. Nesse período do ano, estava muito complicado, né, o Brasil, porque né, deram a liberdade aos escravos um pouco para trás, em 1808, mas não deram qualidade de vida. Então muito grupo estava se espalhando na cidade, grupo de capoeira, de umbanda, músico, né, puxador, cantador de samba. E daí para frente, muitos cantadores de samba foi pro morro, né, porque lá se podia cantar samba, e o asfalto, né, ficava meio complicado. Em 1917, João Francisco dos Santos conheceu Sete Coroas, o que inspirou ele, o malandro Sete Coroas. Era muitos malandros da época, né? Tinha Saturnino, Gavião Branco, Gavião Preto, Miguelzinho da Lapa, Joãozinho, e o Sete Coroas que inspirou o Satã. Em 1920, por aí, o samba já estava sendo respeitado, né? O negro já estava sendo, né, assim, né, respeitado como músico, como ator. E o samba já estava dividindo junto com a gafieira, né? Já estava sendo uma produção boa em cima disso aí. O João Francisco dos Santos estava no auge, né? Imitava Negro do Baracoaxé, dançando na Lapa, Carmen Miranda, que também já estava em sucesso. Em 1928, quando houve a mudança do homem bom, sempre foi bom, por que nesse ciclo aí? João Francisco dos Santos estava num bar na Lapa, onde ele morava, e ele pediu um bife, né, para comer. Chegou lá um policial da Polícia Pública do Rio de Janeiro, né, com o nome de 28, e insultou ele, deu um empurrão, né, e ele não levou em conta. Mas depois, quando ele voltou para buscar o bife, o policial lhe deu um soco. Ele subiu onde ele morava, ele pegou um revólver e matou. Daí surgiu, em 1928, a primeira cadeia. E ele veio puxar a cadeia aqui na Ilha Grande, na Praia Preta. Chegando lá, ele ficou até 1932, foi absolvido. Mas quando João Francisco dos Santos ele voltou, ele já tinha um crime nas costas, né? Em 1933, o governo Getúlio Vargas desenvolveu uma polícia muito violenta chamada Chapeuzinho Vermelho, uma polícia pública. E nessa época, os gays, por exemplo, os negros, eram muito castigados por essa polícia, né? Eles batiam. Só que no meio dos gays tinha João Francisco dos Santos, que lutava muito, né? Em 1938, já houve uma mudança de João Francisco dos Santos para Madame Satã. Como surgiu essa mudança? Um bloco do carnaval, com o nome de Caçador de Veado, promover um baile, a fantasia, né? E tinha muitos, né, nesses bailes. E teve uma confusão lá que Satã estava no meio e acabou brigando, Madame Satã, né? Que era João Francisco dos Santos. E quando foi preso, todos esses, né, tinha gay, o delegado começou a perguntar o nome, né? E João Francisco dos Santos não quis falar o nome dele. O delegado virou e falou assim: nossa, mas você está parecendo Madame Satã, por quê?
Em 1938 a 1940 tinha um filme americano com o nome de Madame Satã, que fazia sucesso da época. Então a partir de 1938 foi aí que surgiu o Madame Satã, em nome. E veio a década de 40. A década de 40 veio guerra, todo mundo se perdido. A Lapa mesmo foi de 1910 até a década de 40, né? Em 1948, no Getúlio, no governo de presidente Dutra, ele fechou praticamente todos os cassinos. E aí foi praticamente todos os malandros ficou perdidos. Já tinha morrido muito, Miguelzinho da Lapa, Saturnino, todos tinham morrido, mas João Francisco do Santo Madame Satã não. Né? Em 1955 morreu Carmen Miranda, em 5 de agosto. E os malandros ficaram meio que perdidos, já Carmen Miranda era a musa. Né? E nesse ciclo, Geraldo Pereira, um grande compositor do carnaval na época, né, daquela música, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lava roupa todo dia, lá vai Maria. Exatamente, Geraldo Pereira teve uma briga com o Satã lhe deu uma canhota, ele caiu, depois de 3 dias ele morreu, e foi a grande cadeia que Satã veio puxar a cadeia, de 1955 até 65. Quando o Satã saiu, em 65, ele passou a viver aqui na Ilha Grande. Disse que era um bom homem, criava pato, foi babá, ensinou muita senhora, a dona Janete Araújo, que adotou ele, né, praticamente, a fazer comida, a comercializar. Em 71, João Francisco do Santo, Madame Satã, ele foi lançado de novo, porque até aí muitos pensavam que ele tinha morrido, né? Foi lançado pelo jornal Pasquim, do Jaguar e o Ziraldo, né, que tem casa aqui, né? Tem até uma coisa engraçada. Diz que nessa época, uns amigos levaram o Satã na Lapa ali, né? Naquela região dali, para ele ver como é que era ali por baixo do arco, para ver como é que era a Lapa Nova, né? Já que ele viu a Lapa Nova. Diz que ele estava sentado, tomando um café, parou uma baratinha na época, e tinha 2 gays assim, conversando. A polícia veio, taxou o pau nos gays. Ele saiu de lá com a moletinha dele, deu o maior couro nos policiais. Que isso? Em 71 ainda deu o último couro. E daí pra frente ele começou a ter sérios problemas, né? Na verdade, e morreu. Morreu em 1976, está aqui, né? Está aqui que ele morreu, está aqui a foto do Satã, aqui, ó. Certinho. Morreu exatamente em 1976 e foi nascido em 25 de fevereiro. Em 13 de abril que ele faleceu, né? E hoje, por exemplo, na verdade nós estamos aqui que eu vou plantar aqui a cova do Satã, né, que também é abandonada, né? Hoje a gente só está dando aqui levantar a cruz, porque muitos falam do Satã, mas não conhecem ele. Fala bandido, não foi bandido, foi malandro. Malandro era diferente, malandro não queria matar. Malandro só queria andar perfumado, bem vestido, né? O malandro que era malandro usava calça de mofadinha, camisa de seda, que era para a navalha não penetrar, chapéu de Panamá, que era para confundir os policiais, todo mundo olhava em cima, todo mundo estava de branco. E tinha a grande malandragem, que era muitos malandros, cafetão, bom de papo, puxador de samba, e o jogador. E tem uma malícia, diz que se nasceu por aí com o Satã. Aquela bolinha que você vai debaixo da lata, sabe qual é a malícia ali? Era 3 champinhas de cerveja cascatinha da época, um miolo de pão e uma unha grande. Fazia o miolo de pão e a unha grande que trabalhava aquela bolinha. Diz que isso aí surgiu nessa região, né? E foi aí, né? Frequentou de muitos bares, né? Café da Bahia, Café Brasil, cassinos. E foi o rei do malandro. Foi ou não foi o rei do malandro? Foi o rei do malandro, né? Não é bandido, é malandro. Madame Satã. Aí, ó, tem uma história aí.
Aqui é outra igreja aqui do centro, né, de Paraty. Filmando agora à noite. Centro de Paraty, ó, vários comércios já fecharam já, né? Já é 10 horas da noite já. Tem alguma entidade por aqui, ó? Tem algum construtor, algum escravo aqui da época? É mulher. Eu sei que aqui nesse local aqui, muitos escravos sofreram por aqui. Ainda existe algum vagando por aqui? Bom, se vocês não querem nenhum contato, uma comunicação, eu vou me retirar. Bom, rapaziada, vou contar aqui um pouco aqui da história para vocês, ó. Essas pedras foram todas trazidas por escravos lá da serra, né? Tudo no lombo de mulas. E essas ruas é tudo invade pela água. Vocês podem ver a altura, ó. A altura que é construído as casas, ó. Ó. Por quê? Para a maresia, a água subir e não entrar dentro das casas, ó. Oi? É a igreja dos escravos? Aqui é Paraty à noite, ó. Todas as casas são estilo colonial, né? A maioria são todas pousadas, restaurantes, cafés, docerias e pizzarias. E aqui a gente tá de frente a mais outra igreja. Oi. Oi. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Será que não cai aqui não se eu for ali, não? Vai. É, falou pra mim. Ah, eu não vou, velho. Não vou. Falou pra mim ir. Ali. Amanhã. Eles vieram.